Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento, dessa vez, como implementar os meus dispositivos Apple com MDM. A gente vai entrar a partir de agora no terceiro evento, de uma série de 4 eventos que são feitos exclusivamente para TIs de escolas. Essa jornada que eu comentei com vocês começa agora, já fizemos 2 desses 4 eventos, a gente está entrando agora no terceiro, que é sobre MDM propriamente dito, e a jornada completa tem também um próximo encontro que é sobre ferramentas de sala de aula, a gente chama de Classroom Tools, pensando no empoderamento dos educadores numa perspectiva técnica. Avançando aqui, a gente está super empolgado para compartilhar essas novidades todas com vocês. A gente tem uma apresentação inicial, como de praxe, que é se junta, o que a gente faz, como a gente faz, de maneira muito breve. A gente vai falar sobre como configurar os seus aparelhos rapidamente, quais as possibilidades dentro desse cenário. A gente vai falar sobre o fluxo de integração entre a Apple Manager e MDM. A Apple Manager, inclusive, o assunto que a gente viu no encontro passado. A gente vai falar também sobre o fluxo de integração, como que eu coloco esses dispositivos nesse fluxo, de onde eles vêm, e como eu posso facilitar esse fluxo de alguma maneira, como a infraestrutura colabora ou não com relação à nossa implementação e a integração dos dispositivos Apple na nossa escola. E, por fim, o MDM, que é base para que tudo isso possa acontecer, o que ele faz, como eu posso colocar isso para acontecer na minha escola, começando agora. E aí, gente, é bem importante falar isso, sempre fala que o próximo evento, o nosso melhor evento é o próximo, justamente porque a gente quer muito ouvir vocês. Os feedbacks, façam perguntas, mandem dúvidas, a gente está aqui para apoiar vocês e tem muita novidade para vir por aqui, mas indo um passo de cada vez, falando agora sobre a Sejunta, essa apresentação inicial, a Sejunta é uma empresa que foca em transformação digital de instituições de ensino por meio das tecnologias Apple, e a gente trabalha só com Apple. Tudo o que a gente faz é dispositivo Apple, é serviços profissionais Apple, e conta muito com a nossa expertise para que a tua escola consiga considerar essas tecnologias e também dar o próximo passo na implementação, que é extremamente facilitada. Avançando aqui, hoje eu não estou sozinho, eu estou com o Eric, que é o host hoje do evento, ele que vai ser o palestrante, vai trazer para vocês as informações, as novidades aí, tudo no que diz respeito a MDM. E tem também o Eduardo Ferreira, que está aqui com a gente no chat, vai apoiar a gente ao longo dessa trajetória de hoje, com as dúvidas, com questões, com links eventualmente, e por aí vai. O evento de hoje, assim como eu falei, avançando aqui, é uma série de 4 eventos e a gente já apoiou muita escola com esses assuntos que a gente vai tratar. Foram mais de 135 projetos, mais de 900 formações realizadas, mais de 22 mil dispositivos implementados no Brasil e fora, mais de 25 mil educadores passaram pelas nossas plataformas e a gente está só começando, mas o que todos esses números, né, pessoas, projetos, escolas experimentam com a gente é o que a gente fala de gestão sobre o próprio projeto de tecnologia. Avançando aí, a gente vai conseguir observar que tem uma grande dúvida de escolas de maneira geral sobre como esse investimento dentro de instituições de ensino é utilizado. Então, a gente investe milhões de reais todos os anos em tecnologia e a gente nunca tem a certeza de, e aí, quais resultados eu estou colhendo desse projeto de tecnologia? Para onde que esse dinheiro está indo? Para de onde ele volta? Quais são os benefícios? Quais são os custos associados ao projeto, à implementação, a serviços que eu tenho e para onde eles estão? E mais ainda, transparência de tudo isso, né? Tudo isso acontece, tem uma gestão sobre o próprio projeto de tecnologia, que é o que a gente promove por meio da dashboard da Sejunta. Algumas escolas já confiaram nesse trabalho da Sejunta, algumas disponíveis aí na tela de vocês, mas é importante lembrar que a gente trabalha com as principais escolas do país, que são certificadas pela Apple também. São a Apple Distinguished School, alguns casos aí como São Paulo, Escola de Bandeirantes, a Avenues, e por aí vai, outras que estão no caminho, no circuito de tornar-se Apple Distinguished School, e se tudo der certo e depender da gente, com esse evento você se aproxima e dá um passo para ser também certificado. Bom, começando a partir de agora então, como implementar meus dispositivos Apple com MDM, eu convido o Eric Chaves. Eric, seja bem-vindo ao nosso palco virtual, o show é todo seu. O Eric lidera aqui o nosso time de TI, ele que é responsável por boa parte das estratégias de atendimento, de uso do MDM, especialmente voltadas a Mac, mas eu vou deixar ele se apresentar. Eric, fica à vontade para conduzir, seja muito bem-vindo, obrigado, viu? Maravilha. Muito obrigado pela apresentação, Gui. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Para quem é a primeira vez aqui no evento, um prazer estar recebendo vocês aqui. Para quem já veio nos outros eventos, um prazer estar recebendo vocês aqui novamente.
como o Gui me apresentou, sou o Eric, eu faço parte aqui do time de TI da Sejunta, então eu estou mais próximo aí dessa parte de gerenciamento de implementação de dispositivos, a gente trabalha mais com foco em Apple, então eu vou trazer um pouquinho desse mundo para vocês hoje, avançando aqui. A gente sempre gosta de trazer essa primeira frase nesse primeiro momento dos eventos, né? Aparelhos tão fáceis de implementar quanto de usar. Que nada mais é, para quem pegou o gancho aí do último evento que a gente falou sobre a Apple School Manager, a ideia é a gente implementar os aparelhos aí da Apple tão fácil como a gente usa eles. Então, não tem muito segredo, a gente vai explicar para vocês aqui desde o início, desde a parte ali onde a gente compra um dispositivo até entregar ele na mão do nosso usuário. Então, convido vocês a embarcarem aí nesse evento aí comigo e vamos lá. Passando aqui para o próximo slide, gente, a gente segue basicamente 5 passos de implementação sempre que a gente vai considerar um projeto novo. Então, sempre que a gente pega uma escola ou alguma instituição de ensino que vai começar a adotar dispositivos Apple na instituição dela, a gente sempre segue esses 5 passos para a gente implementar no fluxo ideal e no melhor fluxo possível, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, até destrinchando esses 5 fluxos aqui para vocês, no último evento, a gente falou sobre esses 3 primeiros fluxos em específico: preparação, integração e criação, que nada mais é do que a gente preparar o nosso ambiente para receber esse tipo de dispositivo, integrar com as plataformas que a gente já tem dentro da nossa realidade. A gente sabe que cada escola é uma escola, cada instituição é uma instituição e cada caso é um caso. Ou seja, tem sistemas diferentes aí com as informações dos alunos, com as informações dos professores, e a gente sempre tem que ter essa flexibilidade para poder integrar com o que a gente deseja. E a parte de criação em si, muitos dos casos a gente não tem já um ambiente pronto para ser integrado com a estrutura que os dispositivos Apple precisam, então a gente acaba criando um ambiente do zero, que não é nenhum problema também. A gente sempre tem um esforço aí para ajudar o pessoal nesses casos, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer super tranquilamente também. E hoje a gente vai falar mais especificamente do quarto ponto, que é o ponto de configuração. Então, como que a gente, depois que a gente monta todo esse cenário, a gente está com a casa bonitinha, arrumadinha, a gente preparou tudo para receber esses dispositivos da Apple, agora o que de fato a gente pode configurar, qual que é o limite aí que a gente pode tá brincando dentro do MDM para poder deixar esses dispositivos com as políticas correspondentes ao que a instituição prega. Então, focando mais nessa parte 4 da implementação, passando no próximo slide para vocês, que é configure seus aparelhos rapidamente. A ideia é a gente trazer aqui uma noção do que a gente pode fazer para configurar eles. E quem vai ajudar a gente nessa jornada aí, nesse evento hoje, para explicar sobre esse assunto, é o MDM. Então, puxando um pouquinho também do gancho da último evento que a gente falou sobre Apple School Manager, o ASM, eles são 2 personagens que fazem total sentido trabalharem juntos para a gente implementar um dispositivo Apple. Então, o que acontece, gente? O MDM e o Apple School Manager, eles funcionam separados, eles não dependem um do outro para funcionar, mas tem 2 características muito importantes aqui. Uma delas é que o Apple School Manager ele funciona como um inventário, então ele guarda as informações, ele não envia comandos diretamente para os dispositivos. E o MDM ele faz esse papel, ele faz esse complemento, que é enviar esses comandos, essas funções para os dispositivos de fato estarem configurados da maneira que a gente pretende que eles fiquem configurados, a gente como gestores desses projetos. Então, a gente brinca, até fala, né, que o Apple School Manager dá superpoderes ao MDM, ele vai funcionar de uma forma muito mais autônoma, mas o MDM funciona sozinho, ele não é um pré-requisito que é o Apple School Manager, mas como eu vou frisar aqui várias vezes durante o evento, a gente vai trazer aqui para vocês um mundo ideal. Então, como que a gente quer que isso funcione da melhor maneira possível. Lógico, vão ter as suas exceções, mas a gente sempre vai frisar aqui pelo fluxo mais ideal de implementação de dispositivos Apple, tá, pessoal? Passando para o próximo slide aqui, falar um pouquinho da integração do Apple School Manager e do MDM. Como eu acabei de explicar para vocês, o SM ele vai funcionar mais como inventário, e o MDM vai mandar de fato todas as configurações que a gente quiser para os dispositivos gerenciados pela instituição. E essa setinha aqui não está à toa, tá, gente? Ela explica, ela é bem clara quando a gente entra no sentido de que o Apple School Manager ele vai replicar as informações dele para dentro do MDM e nunca o inverso. É uma comunicação unilateral.
Ou seja, sempre que a gente criar, porque é possível a gente criar essas informações direto dentro do MDM, ele não vai replicar isso para dentro do SM, mas sim o contrário. Tudo que a gente colocar no SM e a gente integrar com a nossa plataforma de MDM corretamente, ele vai fazer essa replicação automática do Apple School Manager para o MDM. Então, isso acaba automatizando muito a nossa vida, puxando um pouco mais para o evento passado, onde a gente explicou sobre a integração, a criação dos usuários, o fato do dispositivo ser atribuído diretamente para dentro do Apple School Manager. Então, a gente tem esse trabalho de configurar isso uma vez, e uma vez que a gente configura a integração do MDM com o Apple School Manager, ele vai replicar essas informações de uma plataforma para outra de maneira unilateral e automática se a gente quiser. A gente pode forçar essa comunicação no momento que a gente quiser, mas ele tem algumas funções, dependendo da solução de MDM que a sua escola escolher, que a gente pode automatizar essa sincronização de dados. Então, acho que a palavra-chave aqui é automatização para esse caso, viu? Passando para o próximo slide aqui, estou trazendo a telinha do Apple School Manager para vocês, para a gente ter uma parte mais visual do que a gente vai passar para o MDM de informação. Então, eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês como se fosse uma conta de uma escola de exemplo, que tem, como vocês podem ver aí na figura, 230 devices já cadastrados. Então, a gente pode ver que eles têm alguns MDMs que eles estão já configurados logo embaixo da categoria do device. Então, a gente tem MacBook, tem Apple TV, tem iPad, e a gente vê que tem dois MDMs logo embaixo desse nome. Um se chama Apple TV MDM Server e outro se chama T-Schools iPad MDM Server. Ali embaixo do nome é para qual MDM ele está encaminhando o device, tá, gente? Então, a gente pode escolher, a gente pode integrar com mais de uma solução de MDM, caso a escola queira. A gente sempre, no fluxo ideal, como eu comentei agora há pouco, a gente sempre vai passar o fluxo ideal para vocês, a gente sempre vai tentar colocar num único MDM para ter uma gestão unificada. Mas a gente sabe que cada escola tem a sua peculiaridade, então, dependendo do caso, vale a pena a gente gerenciar mais de um MDM e mandar determinado tipo de aplicativo, determinado tipo de device para o MDM correto que a gente quer. Então, nesse caso aqui, é algum desses exemplos na parte de devices, mas a gente também faz essa replicação das contas, naquele menuzinho de people ali na esquerda, um pouquinho do lado onde está marcado de azul, as contas, as classes, os papéis e também as licenças que a gente compra dos apps e livros. Então, aqui a gente consegue replicar todo esse tipo de informação, caso ele esteja integrado com a solução de MDM, e isso ajuda bastante para a gente automatizar esse tipo de processo, tá, pessoal? Bom, passando aqui para vocês, eu vou passar para vocês qual que é o fluxo ideal de integração no sentido do momento que a escola faz a aquisição de um dispositivo. A escola não tem hoje uma cultura de implementar tecnologia Apple nela, e ela está querendo conhecer, ela vai comprar um dispositivo novo ou dispositivos novos, uma remessa grande, por exemplo, e eu vou mostrar para vocês qual que é esse fluxo ideal e como a gente espera que ele aconteça da melhor forma possível. Passando aqui para vocês, eu vou até usar um recurso aqui para ficar um pouquinho mais nítido para vocês enxergarem. Essa primeira bolinha aqui, gente, ela vai representar a instituição de vocês, que é a escola. Então, nesse fluxo ideal de aquisição, como eu comentei de vocês, do 0% até o 100% do que é quando os dispositivos estiverem integrados, essa primeira figurinha aqui vai representar a escola de vocês, e logo em seguida aqui a gente tem a segunda figurinha que representa uma revenda autorizada da Apple. Um exemplo bem prático aqui para falar para vocês é a Sejunta, nós somos uma revenda autorizada da Apple. Então, no fluxo ideal, a escola faz a compra do dispositivo para essa revenda. Então, a gente entra em contato, a gente fecha o negócio ali, vai comprar 50 iPads, quero comprar 50 iPads, vou comprar com uma revenda autorizada da Sejunta. Beleza, comprou. Como a gente é uma revenda autorizada da Sejunta, a gente tem a autorização, a credencial para chegar para o nosso distribuidor e, consequentemente, para a Apple também, e falar: a escola X comprou 50 iPads com a gente, e a gente precisa que esses 50 equipamentos sejam inseridos dentro do Apple School Manager da escola. Então, nada mais do que a gente faz aqui é falar: Apple, pega esses 50 iPads aqui, que a escola comprou, insere dentro do SM da escola. Vocês só vão passar para a gente qual que é o ID da organização do Apple School Manager de vocês, e a gente vai fazer isso de forma automática.
E o mais legal desse fluxo, pessoal, é que isso é transparente para vocês, tá? Na visão da escola que está comprando o dispositivo. Então, na minha experiência, é um processo um tanto quanto rápido. Das experiências que eu tive de pedir esse cadastro para o pessoal, normalmente ele é feito no mesmo dia. Então, a gente só precisa que o pedido seja faturado para a gente fazer isso. Então, é um fluxo que funciona muito bem partindo desse ponto. Aí a gente pede esse cadastro, ele é inserido, ele vai aparecer para vocês dentro da base de vocês do Apple School Manager, e feito isso, a gente já pode começar a brincar no nosso playground ali, que é o Apple School Manager, de fazer as configurações, que é o foco do evento de hoje. Então, os iPads estando cadastrados aqui no Apple School Manager, o que, que a gente pode fazer? A gente pode replicar essas informações para dentro do MDM da escola, e isso com o equipamento em trânsito ainda para a escola, tá? O equipamento não chegou na escola, tá, pessoal? E os equipamentos estando aqui no MDM, a gente vai aplicar todas as configurações que a gente precisa. Configuração de instalação de livro, configuração de instalação de aplicativo, as restrições que a gente quer que ele não acesse algum tipo de site específico, algum domínio. Então, isso vai ser muito bacana, porque todo esse fluxo até aqui a gente consegue fazer de uma maneira que o equipamento não chegou na escola ainda. Esse é o fluxo ideal que a gente espera. Até, por fim, o equipamento chegar na mão do usuário e ele está lacrado. Isso é muito bacana, principalmente no momento muito delicado que a gente vive hoje, tá, gente? Esse momento de pandemia, que a gente sempre tem que ter muito cuidado com essa interação pessoal entre as pessoas e o fato da gente não precisar passar o equipamento na mão de algumas pessoas de TI durante esse processo, é uma segurança a mais que a gente pode dar para os nossos alunos, para os pais dos alunos. Então, é uma característica muito bacana de a gente poder entregar. E também, falando por experiência própria, eu preferiria 1000 vezes receber um equipamento lacradinho para poder usar do que ele já aberto. Então, a gente sabe que tem aquela magia do vácuo, né, dos equipamentos da Apple, que muita gente fala. Então, a gente poder abrir um equipamento lacrado é muito bacana. Aí ele receber e no primeiro momento que ele ligar, ele já vem configurado do jeito que a gente pretende. Então, ele não precisa passar na mão de muita gente para poder resolver isso, dependendo do caso, se o ensino já tiver remoto. O despacho, dependendo do acordo, pode ser direto para a casa do aluno, não vai precisar passar. A único pré-requisito é que quando o equipamento ligue, ele tenha uma conexão com a internet. Então, isso dá uma força muito grande para a gente nessa questão de evitar ter muito contato com o equipamento e agiliza muito o processo. Então, desde o momento em que a gente fecha um acordo com uma revenda para poder comprar um dispositivo até ele chegar na mão do aluno, esse é o fluxo ideal que a gente sempre planeja para 100% dos nossos projetos que a gente vai fazer uma implementação nova. É claro que tem casos e casos, mas esse é o fluxo ideal. E o próximo slide vai ser bem bacana aqui para falar para vocês, porque ele vai trazer os casos que a gente não consegue seguir esse fluxo ideal. Então, usando como exemplo alguns devices que a escola pode ter comprado via varejo, ou é algum equipamento legado que está parado na escola, que foi comprado há muito tempo, às vezes a gestão que está com a TI hoje nem sabe de onde veio esse equipamento, porque ele está lá antes da pessoa sequer entrar na instituição. A gente consegue também colocar ele no nosso gerenciamento, tá, pessoal? Só que de uma maneira um pouquinho mais trabalhosa, mas que a gente também consegue contornar esse problema de uma maneira bem eficiente. Então, vou usar o exemplo que eu dei no fluxo ideal. Uma escola vai comprar 50 iPads, mas ela decidiu por algum motivo que ela vai comprar num varejo, ela não vai comprar com uma revenda oficial da Apple. Até voltando aqui para o slide anterior para explicar melhor para vocês, o que acontece nesse cenário, gente? Essa ponte que eu expliquei para vocês, que pede para revenda, pede para a Apple e a Apple cadastra no Apple School Manager, ela não vai existir, tá? Então, basicamente, esses mediadores, eles não vão ser possíveis, eles não vão ter credencial para fazer esse cadastro automático no Apple School Manager, e a gente vai precisar usar o famoso Apple Configurator, que eu citei bastante para vocês no segundo evento. No primeiro evento, com mais ênfase, que ele está sendo a versão beta para iPhone. Então, o Apple Configurator vai ser quem vai nos ajudar nesse caso. Nesse caso, a gente consegue inserir ele no Apple School Manager, mas de uma forma um pouquinho mais manual, que é através do cabo. Então, a escola vai precisar ter um Mac Mini, um MacBook, um iMac, vai precisar de algum equipamento nesse sentido, para poder conectar esses 50 iPads nesse iMac e poder inserir de uma forma mais manual dentro da Apple School Manager, fazendo uns passos a passos ali, que normalmente dentro dos MDMs aí que a gente conhece, ele já tem essa solução, o manualzinho muito pronto ali para a gente poder fazer isso. Então,
Esse procedimento ajuda bastante a gente. Às vezes um hub USB ajuda a automatizar um pouquinho mais, então normalmente o MacBook vem com duas entradas USB ali, então a gente acaba ficando um pouquinho limitado, mas um hub a gente consegue colocar 8, 9, 10 equipamentos ao mesmo tempo, fazer ali, e isso acaba ajudando bastante. E a gente sempre ajuda o pessoal nesse processo, independente, a gente sempre está ali para ajudar. A gente, antes da pandemia, a gente até ia à escola e ajudava o pessoal a fazer, fazia junto, pegava o equipamento na mão. Hoje a gente acaba se limitando à conferência para poder ajudar por conta da questão da pandemia, mas sempre que a gente pode, a gente ajuda nesse processo. É um processo que normalmente a gente explica uma vez, o pessoal já pega de segunda ali, é bem simples, só é um pouquinho trabalhoso dependendo do volume de equipamentos que você está gerenciando ali, está comprando, tá, pessoal? Bom, passando para um próximo tópico aqui, falando um pouquinho mais de estrutura, antes de entrar no tópico aí, eu queria chamar o Gui aqui, perguntar para ele se está tendo muita dúvida aí no chat, queria ver com ele aí sobre essa questão. Fala, Eric. O pessoal estava comentando aqui. Tudo indo bem por enquanto, estão gostando das informações. Surgiu pergunta já sobre o fluxo. Eu acho que esse fluxo ele é muito importante, especialmente para instituições de ensino que ainda não adotam ele integralmente, ou usam só o MDM, ou só o Apple School Manager em alguns determinados momentos. E aí eu estava até escrevendo no chat aqui, que eu estou guardando as dúvidas para o final, que a gente vai ter um momento de resposta, o Eric vai parar ali no finalzinho para tratar essas perguntas. E o pessoal está gostando, viu, Eric? Manda bala aí. Obrigado. Bacana. Obrigado pelo feedback aí, Gui. Gente, fica à vontade, pode mandar pergunta aí no chat. No final a gente vai ter uns 5 minutinhos aí para responder as dúvidas que surgiram, então mandem bala aí, tá bom? Bom, trazendo agora mais a questão de infraestrutura. Esse é um assunto um pouquinho bacana de falar aqui, porque cada escola tem uma infraestrutura diferente e é legal a gente explicar como que os equipamentos vão funcionar dentro dessa infraestrutura da escola. A gente tem uma estrutura que ela sempre vai seguir com uma solução de MDM. É sempre legal frisar aqui para vocês, pessoal, que a gente tem inúmeras soluções de MDM que a gente pode adotar dentro da nossa escola, tá bom? Então, vai da demanda da escola, a gente sempre tem alguma recomendação ou outra, dependendo do escopo que a gente traçar junto. Mas tem diversas opções, mas a princípio elas seguem um by the book ali para poder funcionar corretamente com os serviços da Apple. Então, sempre que um desenvolvedor vai criar uma solução de MDM, ele tem umas recomendações que eles têm que seguir da Apple, mas as soluções são bem diferentes e bem variadas, tanto que tem alguns recursos que podem existir em umas e não em outras, tá? Mas basicamente esse é o fluxo que vocês estão vendo de comunicação de infraestrutura com os servidores da Apple e a parte interna da escola. Então aqui a gente está considerando que na direita um device ele está registrado dentro do MDM e ele tem esse vínculo de comando que o MDM manda para o dispositivo e as consultas que o dispositivo manda para o MDM. Então, essa comunicação ela é bilateral, então, ao mesmo tempo que a gente manda comando para o device, ele tem uma certa estrutura de enviar informação para o MDM para a gente saber como que está o device, então, ele sempre manda periodicamente o nível de bateria, se o Bluetooth está ativo, os aplicativos que estão instalados, então, são algumas informações que fluem nos dois sentidos ali, então a gente consegue ter essa visão bem das setinhas ali apontando tanto para os dois lados. E um ponto muito importante da infraestrutura, que eu comentei, se não me engano, no evento 2 sobre o Apple School Manager, que é um certificadinho que se chama Push Certificate, que a gente sempre tem que configurar dentro do MDM, independente da solução que a gente escolher, a gente sempre vai ser um pré-requisito a gente configurar esse Push Certificate, tá, gente? Então, ele basicamente é um certificado que fala, esses dispositivos que estão com esse certificado, eles têm autorização, eles têm o aval para acessarem os servidores da Apple e pedir o que eles tiverem que pedir, instalação de aplicativo, as requisições de comandos, ele é o cara que vai aprovar toda essa ida e volta de comandos desses dispositivos. Então, como a gente pode ver aqui no fluxo, sempre que uma informação, independente se está fluindo do dispositivo para o MDM ou do MDM para o dispositivo, ela vai sempre voltar para o MDM e sair em busca do servidor APNS da Apple, que é ele que faz esse filtro de o que eu posso enviar, o que eu não posso enviar. E esse certificado push, que ele vai estar gravado dentro do dispositivo gerenciado por vocês, é ele que vai dar essa autorização. Então, se por algum acaso esse certificado tiver vencido ou alguma coisa do tipo, ele vai parar nessa esfera onde está escrito ali push no pontilhado.
é ali que ele vai parar, ele não vai ter um aval, então ele não vai continuar a partir dali e vai cortar a conexão logo, o comando nunca vai chegar para o seu device. Mas é por isso que a gente sempre acaba deixando bem configuradinha essa parte do push certificate. Então, ele estando configurado, a gente manda o comando para o device entende que ele tem que receber esse comando. O comando ele sai do MDM, ele vai para esse servidor APNS da Apple, ele vê o que ele quer fazer aqui, vamos ver se ele quer instalar alguma coisa, se ele quer pegar alguma informação. Ele valida o certificado e fala, joia, certificado validado, vamos mandar esse comando lá para o dispositivo. E é assim que funciona de uma forma muito segura e de forma remota. Então, até trazendo esses pontos aqui que apareceram no slide agora, isso é tudo feito remotamente. Então, independente de onde os dispositivos estão, isso dá uma autonomia muito grande para a gente, principalmente nesse momento de pandemia, que muitas aulas foram migradas para o ensino ou híbrido ou ensino em casa, que a gente consegue controlar os dispositivos dos alunos mesmo eles estando na casa deles, independente se está na rede da escola, se ele estiver na rede de uma cafeteria, ele tendo acesso à internet, pode ser acesso do 4G, a gente consegue mandar comando para ele, consegue gerenciar ele de uma forma muito suave e muito tranquila, tá, pessoal? Passando mais para um outro ponto aqui, também de infraestrutura, normalmente as escolas têm ali o seu link de banda larga para oferecer internet durante as aulas na escola, e tem algumas portas que a gente precisa se atentar aqui para estar liberando para nesse roteador ou independente de qual solução que a escola adotou para trazer internet para a escola. A gente tem essas 5 principais portas. A 80 e a 443 e a 3180 são as mais comuns. É bem difícil a gente encontrar um cenário que essas portas não estejam liberadas. Mas a parte de push de APNS são algumas portas um pouquinho mais específicas que em todo começo de projeto a gente frisa para o pessoal que está conduzindo com a gente o processo, com o pessoal de TI da escola, o pessoal de TI da escola, a gente fala, se atenta para liberar essas portas no roteador de vocês, porque são portas específicas para a gente fazer aquela comunicação com o servidor APNS da Apple. Então, a gente pode enfrentar alguns problemas logo no começo do projeto para enviar os comandos, caso essas portas não estejam liberadas. Então, a gente sempre recomenda liberar essas portas logo de cara, em 100% dos projetos, para já evitar esse tipo de problema. Porém, dentro do site da Apple, a gente tem outras portas que também precisam de outros recursos. Só que essas portas são em recursos mais específicos, às vezes é para uso de um aplicativo ou de um recurso dentro de um aplicativo que a gente vai precisar. Então, a gente sempre deixa em aberto essas portas, a gente não fala, vocês precisam abrir essas portas, é caso venha surgir a necessidade, a gente pede. Então, a gente deixa em off essas portas e caso surja algum problema, não estou conseguindo fazer uma função específica dentro de um aplicativo, ou eu não estou conseguindo acessar uma parte de um site dentro dos meus dispositivos gerenciados. Aí, quando a gente for fazer esse troubleshooting junto com a escola para descobrir o que está acontecendo, a gente, às vezes, troca de rede, joga no 4G, funcionou, aí a gente já isola esse problema. A gente fala, ó, esse problema é dentro da rede da escola, porque quando eu jogo para um 4G, ele funciona normalmente. Aí a gente vai mais a fundo, a gente acessa a documentação, vê que portas aquele aplicativo usa, o que a gente precisa liberar. Então, nesse caso, a gente acaba fazendo uma liberação bem bacana ali para poder fluir. Até uma dica para vocês, caso alguém aqui esteja vivenciando esse problema, é um bom teste para a gente fazer para identificar problema de rede é jogando no 4G para poder ver se o problema está na rede ou o problema está no dispositivo. Isso já me ajudou inúmeras vezes, desde que eu comecei a trabalhar com esses dispositivos. Então, deixar essa dica aí para vocês, tá, pessoal? Bom, passando para o próximo ponto aqui, a gente tem alguns modelos de implementação que a gente pode colocar dentro dos nossos dispositivos. Passando para o próximo slide, a gente tem esses 2 tipos de modelos principais. Então, trazendo aqui para o mundo do iPad, a gente tem o modelo 1 para 1 e o modelo compartilhado. Entrando mais no assunto do modelo 1 para 1, a gente tem algumas situações segmentadas dentro do modelo 1 para 1 que existem, que é o modelo 1 para 1, o qual o equipamento pertence à escola. Então, esse é um tipo de equipamento que a gente consegue gerenciar tranquilamente naquele fluxo ideal que eu mostrei para vocês no começo do evento. E, basicamente, ele funciona como o próprio nome fala, não tem muito segredo. Eric, eu tenho o meu dispositivo, eu tenho o meu iPad aqui, e ele está 1 para 1, ou seja, esse um iPad está para essa uma pessoa que sou eu, Eric.
Então, assim, ele é bem explicativo o próprio nome, só que também tem o modelo 1 para 1, o qual o equipamento não é da escola, ele é do aluno, e a gente consegue gerenciar ele também via MDM. É claro que é uma questão muito mais jurídica do que técnica, tá, pessoal? Então, tem aqueles termos que a gente vai gerenciar o equipamento do aluno durante o período de aula, fora do período de aula a gente não vai gerenciar, a gente não vai ter acesso ao dispositivo dele. Então, é uma questão um pouquinho mais jurídica, mas ela existe também. E é um cenário de bastante escolas aqui no Brasil que a gente vem encontrando nos nossos projetos. Então, a gente pode trabalhar com o modelo 1 para 1 no modelo em que o equipamento é da escola ou em que o modelo é do aluno. Às vezes, dependendo da escola, o iPad, o Mac, ele faz parte do material escolar no início do ano letivo. Então, para ele poder entrar na escola, ele precisa desse equipamento e a escola tem toda a condição técnica necessária para poder gerenciar esse equipamento dentro do horário de aula e, claro, sempre com respaldo ali daquela questão jurídica para poder não ter nenhum problema com essa questão de gerenciar um equipamento que não é da escola de fato. Trazendo para o próximo ponto aqui, a gente tem o modelo compartilhado. Ele, do mesmo jeito que o modelo 1 para 1, ele é subdividido em algumas categorias. Então, o que, que a gente consegue fazer no modelo compartilhado? Um modelo mais simples, que normalmente são usados nos anos iniciais, ali na educação infantil, nos primeiros aninhos, com os pequenininhos, a gente consegue usar esse modelo numa forma artesanal. Então, como funciona essa forma artesanal? A gente tem um iPad padrão, como fingir que esse iPad está no modelo artesanal, e a gente vai configurar ele sem senha, ele vai ter um uso lá para o pessoal usar da forma que eles quiserem. E a gente vai deixar ele disponível, por exemplo, para uma turma usar para fazer um certo recurso. Então, ele não vai ter um usuário atrelado a ele, várias pessoas vão conseguir usar ele independente. A gente recomenda para os anos iniciais, para essa questão de salvar senha de usuário, é mais complicado conforme os primeiros aninhos, né? Então, a gente sempre recomenda para esses anos o modelo artesanal, e é basicamente um recurso que vai ter em sala de aula. Normalmente, ele é utilizado fixo em algum lugar, e os alunos podem acessar lá para fazer alguma consulta, alguma atividade durante uma dinâmica de aula. Mas também tem o modelo compartilhado, que é o Shared iPad em si, que a gente consegue colocar vários usuários dentro desse Shared iPad. Ele é um modelo um pouquinho mais complexo, ele não é tão simples quanto o artesanal. Complexo no sentido de ele consegue fazer mais coisas, não que é mais difícil de configurar, não tem muito segredo também. E eu acho legal, para explicar um pouquinho do modelo Shared iPad para vocês, entrar no próximo slide aqui, que ele traz umas características bem específicas que eu vou passar aqui para vocês, tá? Que nada mais é, o primeiro ponto de partida, a gente precisa que o iPad ele tenha no mínimo ali 32 GB de armazenamento para ele poder funcionar bem. Então, ele faz mais ou menos essa divisão de tarefas aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele vai sempre guardar um pedacinho para a parte do sistema, um pedacinho para a parte de conteúdo, aplicativos e mídia que você salva, e ele vai reservar um espaço ali para colocar os dados dos usuários. Então, a gente consegue ter, fazendo uma comparação aqui com o próprio Mac. No Mac, a gente tem as bolinhas, né? Vários usuários, se a gente tiver criado mais de um usuário dentro dele. E a gente consegue fazer a mesma coisa com o iPad. A gente vai ter as bolinhas sempre separadas ali, com o nome de cada usuário. Você vai clicar na bolinha do seu usuário e vai fazer o login, como se você estivesse fazendo um login no Mac com o seu usuário, só que no iPad. E isso é um recurso muito bacana, porque os dados desse usuário que está logando no iPad, ele vai ficar dentro do próprio iPad. E esse modelo de share de iPad, ele tem um limite ali de 10 usuários simultâneos, o que facilita muito, porque normalmente os dados estão atrelados a uma conta, um Apple ID, que está vinculado ao iCloud normalmente. Então, se a gente for pegar um modelo normal e faz um login do iCloud e faz um outro login com outro iCloud, ele sempre tem que buscar essa informação da nuvem para poder trazer os dados da pessoa. Mas como a gente consegue colocar 10 usuários simultâneos dentro do iPad, ele não vai precisar sair toda hora na internet para poder pegar essas informações de fato. Então, o que na prática isso resolve? O login é muito mais rápido, então, clicando nas bolinhas que estão disponíveis ali, a gente consegue fazer o login de uma forma muito mais rápida, ele vai baixar as informações do usuário de uma forma mais rápida, e isso acaba agilizando o momento da aula ali, e a gente consegue trazer uma flexibilidade maior para mais de um aluno usar o mesmo iPad. Até trazendo um caso que eu já peguei bem bacana, a gente tinha o caso de um oitavo ano de uma escola, que a gente tinha um carrinho de 40 iPads por uma sala, que era o oitavo A de manhã e o oitavo J de tarde.
Em vez de colocar um iPad para cada aluno, seria um total de 80 iPads ali, se fosse 40, 40 cada turma, a gente coloca o modelo de share de iPad, coloca um carrinho na sala, enumera ele do 1 ao 40, e a gente consegue colocar o usuário do aluno da manhã e o usuário do aluno da tarde, porque eles nunca vão conflitar o horário, né? Como são horários diferentes, a gente consegue dar esse exemplo como um exemplo bacana do uso do share de iPad. Agora, pode ter até surgido uma dúvida de vocês, no sentido, você comentou que tem 10 usuários ali, o limite que ele faz. Se eu quiser logar com o 11º, não é possível? Só pode ser esses 10 e vão ficar fixos esses 10? E já respondendo para vocês, pessoal, ele consegue ir além de 10 usuários logarem no iPad. O limite de 10 usuários são 10 usuários com as informações salvas dentro do iPad. Então, usando o exemplo prático, vamos colocar um exemplo aqui que 10 pessoas fizeram o login no iPad, o aluno do 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, logaram no iPad e entrou o 11º. O 11º vai lá em outros usuários e vai conseguir logar normal, tranquilo. O que o iPad faz? Ele vai pegar o último usuário que logou, o aluno 1, e vai jogar para a nuvem. Então, ele vai salvar as informações do 11º usuário dentro do iPad, ele vai ficar salvo ali. Então, se ele fizer um logout, login, ele não vai precisar sair na nuvem para pegar as informações dele. Mas do primeiro usuário, ele vai ser jogado para a nuvem, ele não vai ficar mais fisicamente dentro do iPad. Então, do aluno 2 ao 11, as informações vão estar dentro do iPad, ele vai ter uma forma rápida, mas se o aluno 1 voltar e logar nesse iPad de novo, ele vai lá na internet buscar as informações desse aluno e jogar dentro dele. E o aluno 2, que vai ser o último aluno que vai ter logado dentro desse iPad, vai ser jogado para a nuvem de volta. Então, esse limite de 10 alunos por iPad é nesse sentido, é das informações dele estarem gravadas dentro do iPad simultaneamente. A gente pode ter mais alunos logando no iPad, é muito difícil a gente ter uma situação de mais de 10 alunos. Sim, sendo bem sincero, eu não peguei muitos casos que aconteceram isso, mas é possível. Então, é legal a gente ter essa alternativa aí para ajudar a gente. Bom, passando Eric, eu aqui para a posso fazer um parte mais... parênteses? Claro, pode sim. É legal comentar também a questão do caching server, porque essas idas e vindas de dados, elas sempre representam um maior tráfego na nossa rede e infraestrutura de maneira geral. E aí surgiu até uma observação no chat aqui, eu me senti na liberdade de te interromper, desculpa inclusive, viu? Que falava Imagina. que sempre dava armazenamento cheio nesses dispositivos, quando fazia o share de iPad, o share de devices, etc. Aí eu queria que você também trouxesse uma luz nesse sentido, com o caching server, como ele funciona naturalmente, e também como ele pode apoiar esse tipo de estrutura. Obrigado. Imagina. Um ponto muito importante, viu? Obrigado a quem trouxe essa dúvida aí no chat. O caching server é um recurso um pouquinho voltado ali para a infraestrutura da escola. É um recurso que ajuda a gente demais, principalmente nas escolas que têm uma banda de internet um tanto quanto baixa, tá, pessoal? Então, trazendo aqui para vocês, basicamente como que ele funciona. A gente vai precisar ou de um Mac, ou de um MacBook, ou de um iMac ou Mac Mini para poder configurar esse caching server. Então, qualquer um desse equipamento que tiver na rede de vocês, ele vai funcionar. Ele tem alguns requisitos mínimos de versões, mas a gente consegue ver certinho lá no site as especificações. E o que acontece? Num cenário normal, sem o caching server configurado, eu estou com o meu iPad aqui e eu quero fazer uma atualização do sistema operacional dele. Ele está desatualizado, eu vou atualizar. Eu vou aqui e mando ele atualizar, ou o meu gestor do MDM, ele vai mandar remotamente a atualização para esse iPad. E num cenário normal, esse iPad ele vai sair lá para o servidor da Apple, vai procurar, preciso da atualização tal, eu quero já ir para o iPad OS 15, a versão beta que está disponível, vou baixar esse cara. Aí eu vou lá, pego, instalo normal, funciona como o fluxo esperado. Só que vamos colocar no caso que eu não tenho só esse iPad, eu tenho 5 iPads aqui em casa ou 30 iPads na minha escola. O que acontece? Esses 30 iPads vão fazer essa mesma requisição. Eles vão sair para a internet, vão lá no servidor da Apple, atrás dessa atualização do sistema operacional. Só que isso dá um gargalo grande na rede. Se não for uma rede com uma banda um tanto quanto grande, é uma requisição pesada, uma atualização de sistema operacional de um iOS, do macOS, ela é grande. Então, até dando como exemplo para vocês, a última atualização do macOS, ela tinha 2 GB.
Então, você multiplica isso por 30, dá um uso pesado da rede. E muitas vezes a rede da escola pode até cair. Então, a gente sempre configura o caching server como uma alternativa, porque como que ele vai ajudar a gente nesse sentido? A primeira requisição que o iPad fizer para um sistema operacional, para uma atualização, ele vai sair normal para a internet. Só que quando ele trouxer esse update, ele não vai salvar no iPad esse update, o download, esse tipo de coisa. Ele vai salvar no caching server que está configurado na rede. Então, esse caching server que vai salvar isso, e os outros, eu dei o exemplo de vocês se tiverem 30 iPads. O primeiro vai fazer isso, os outros 29, eles não vão sair na internet para buscar. Porque eles sabem que tem um caching server instalado dentro da rede que eles estão conectados, e eles vão primeiro no caching server falar: ô, amigão, você tem algum software que eu estou precisando aí? Porque se você não tiver, eu vou lá na internet buscar. Aí ele vai olhar e vai falar: beleza, você tem o update que eu quero, então eu não vou precisar sair para a internet. Então, aquela banda, usando o exemplo de 2 gigas que eu usei do update do Mac, multiplicar por 30, causando ali 60 gigas de consumo, ele vai ser limitado a 2. Porque o primeiro o equipamento vai sair para a internet, vai buscar, ele vai armazenar no HD do caching server, e os outros 29 eles vão vir para esse caching server para poder trazer essas informações. Então, no modelo de share de iPad, ele ajuda bastante nesse sentido. Os equipamentos não precisam sair, ele não precisa armazenar as atualizações dentro do próprio iPad. Ele vai usar o armazenamento do caching server para fazer isso. E, claro, esses equipamentos precisam estar na mesma rede local, então eles conseguem fazer isso. Agora, ele vai funcionar, eu usei o exemplo para vocês de software update, mas ele vai funcionar também para software de aplicativo e a própria instalação dos aplicativos também. E a gente também consegue configurar mais de um equipamento como caching server na nossa rede. Então, às vezes, a gente tem um equipamento que não tem tanta memória assim, às vezes é um Mac que está parado, um Mac Mini legado na nossa escola. Ah, vamos dar um uso para ele, vamos configurar ele como caching server. Mas a memória dele não é tão alta, a gente consegue colocar dois Macs simultâneos para estarem dando essa vazão maior para a nossa rede. É, do caching server é mais ou menos isso, é o que a gente consegue usar ali para poder administrar essa parte. Eu espero ter ajudado com o questionamento do chat. Se ainda assim tiver alguma dúvida que ficou nos 5 minutinhos finais, a gente retoma, tá? E passando para o próximo ponto aqui, que é a escala de segurança com MDM. Então, trazendo mais na prática aqui para vocês, pessoal, como que a gente... O que a gente consegue fazer com o nosso MDM? O que a gente consegue trazer de benefício para a nossa rede? Então, é um gerenciamento muito completo, lembrando vocês novamente, que dependendo da solução do MDM que a escola escolher, pode ter um recursinho a mais aqui, um recurso menos ali, então depende muito da solução que a gente adotar. Lembrando também que existem soluções de MDM focadas só para dispositivo Apple, então se a gente tem um ambiente na escola que a gente trabalha só com Apple, a gente sempre vai recomendar uma solução que aborda esse tipo de coisa. A gente tem outras soluções que abordam outros tipos de equipamento junto com Apple, ou Apple e os que não são Apple. Então, ela acaba trazendo uns comandos mais genéricos. Agora, essas soluções que são otimizadas para dispositivos Apple, elas ajudam bastante a gente. E a gente consegue fazer muita coisa aqui. Né? A gente consegue definir um wallpaper para os dispositivos, por exemplo, a gente consegue impedir que o aluno troque esse wallpaper, que é muito importante, né? Então, até ajustando aqui com datas comemorativas, por exemplo. Às vezes a escola tem algum evento, uma festa, e ela quer comunicar isso de uma forma mais tranquila para os alunos, para os professores. Ela pode simplesmente definir um wallpaper dessa, por exemplo, quando a gente voltar a ter festa junina, esse tipo de coisa, colocou um wallpaper de uma festa junina que vai ter na escola e jogou para todos os alunos, eles já vão saber logo quando eles logarem no device deles. Então, ele traz esse recurso bem bacana. A gente também pode impedir que o aluno mude o nome. Então, a gente já pegou muitos casos bem engraçados, inclusive, no sentido de o administrador vai abrir o MDM, vou fazer alguma manutenção dentro de algum aplicativo aqui, e usando até como exemplo um meme que surgiu recentemente, a gente pegou esse caso com uma escola que ele foi gerenciar os iPads e ele falou, preciso gerenciar o iPad do aluno tal. Ele abriu a lista de iPads lá e todos os alunos da escola eram o famoso Flavinho do pneu, se eu não me engano. Então, acaba dificultando bastante a nossa vida. Aí ele veio com a gente, né? Falou, cara, pelo amor de Deus, tem como eu impedir que eles mudem o nome disso? Porque
Eu não sei quem que é Flavinho do Pneu, aí ele foi atrás, descobriu que isso era um meme. Como criançada, né? Criançada é muito criativa, colocou o nome do iPad como o nome desse meme, e ele não conseguia gerenciar, porque ele não sabia quem era quem. Então, a gente, através do MDM, recomendou, falou, cara, a gente tem essa regrinha aqui que a gente consegue fazer, a gente consegue impedir que os alunos mudem o nome, você consegue definir o nome que você quer, então, se você quiser colocar o número de série, o nome do aluno que está logado dentro do iPad, você consegue. Então, é um recurso muito bacana que ajuda demais os administradores de MDM. A gente consegue também fazer a instalação em massa, né? Instalação de aplicativos, instalação de livros, o que é muito bacana. Essa instalação ajuda bastante as escolas. Ah, tem um recurso novo no meio do ano letivo que o professor falou, putz, dá para usar? A gente não precisa ir lá nos devices e sair instalando tudo um a um. A gente consegue criar um perfil de instalação de aplicativos ou de instalação de livros e mandar para os devices que a gente quer de forma simultânea. Eles só precisam estar conectados à internet e sendo gerenciados pelo MDM, que é da escolha da instituição. Então, isso ajuda bastante. E um dos pontos que eu acho mais bacana aqui, que ajuda bastante essa questão de restrição, que é um assunto muito complicado, principalmente agora que em alguns casos os alunos estão levando os equipamentos para casa, que é as restrições de rede. Até para dar um contexto aqui para vocês, todo o comando, toda a configuração que a gente aplica em um dispositivo gerenciado, ela é implementada dentro do dispositivo. Então, muitas escolas têm uma solução de firewall bem robusta para evitar acessos indevidos dentro da instituição, dentro do prédio da escola, mas quando o aluno leva isso para casa, ele perde totalmente esse controle. E isso acaba prejudicando bastante, porque às vezes o equipamento é da instituição, mas por conta dessa pandemia ele não tem como estar na escola, então ele vai ter que ter a aula na casa dele. E como essa é uma restrição de rede que a gente consegue colocar no dispositivo, o aluno pode estar na casa dele, ele pode estar numa cafeteria, ele pode estar no shopping, ele pode estar no 4G dele, que ele vai pegar a restrição. Porque a restrição que a gente manda pelo MDM, ela é aplicada no dispositivo independente da rede que ele tiver conectado de internet. Ele só precisa estar numa rede com internet para poder receber essas configurações. E esse é um dos pontos mais importantes. E tem diversos outros pontos, esses que eu citei aqui são os mais utilizados que a gente vê aí no Brasil afora, mas existem alguns pontos mais específicos que a gente consegue configurar também. Passando para um ponto mais específico aqui, pessoal, alguns aplicativos da App Store, eles têm um recurso nativo, e o próprio iPad e o Mac, eles têm um recurso que se chama modo de avaliação, que nada mais é essas configurações que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, elas vêm de uma maneira já pré-pronta. Então, dependendo do aplicativo, ele vem com esse recurso nativo, você só ativa o modo de avaliação dele, e ele já vai travar dentro da avaliação, às vezes é um aplicativo que dá a própria avaliação, então ele vai travar dando um sentido mais para o iOS e para o iPadOS. Ele não vai permitir que o aluno acione a Siri por comando de voz, ele não vai permitir que o aluno grave a tela, ele não vai permitir que ele use um controle universal para puxar uma tela secundária e poder mexer em outra coisa enquanto faz a prova, ele realmente trava para ele fazer a avaliação e evitar esse tipo de coisa. É um recurso muito utilizado em empresas que dão certificados esse tipo para esse sentido. Então, é um recurso nativo que funciona muito bem, que a gente sempre recomenda para o pessoal utilizar. E trazendo alguns exemplos de Mac aqui para vocês, é basicamente como funciona no iPad e no iOS, só que o Mac, como ele é um pouquinho mais completo, ele tem umas formas de você burlar esse sistema de avaliação um pouquinho diferentes. Só que ele traz essa correção no modo de avaliação no macOS. Então, a pessoa não vai conseguir acessar a doc, a pessoa não vai conseguir capturar, tirar um print screen, ela não vai conseguir fazer algum gesto. Às vezes, a gente tem alguns gestos no trackpad que a gente arrasta para o lado, puxa com os 3 dedos, clica com 2 dedos, que a gente faz algumas ações, ele trava essas ações também. Então, é uma coisa que funciona de forma nativa em alguns aplicativos, só que nos aplicativos que não funcionam de forma nativa, a gente tem como mitigar essa questão também. Porque no MDM, normalmente tem todas as soluções que eu já vivenciei, tá, gente? Se tem alguma que não existe essa função, eu desconheço, mas ela tem uma função que se chama app único, que nada mais é do que travar no app que você quer. Então, o aluno vai fazer a prova no aplicativo específico, se você, no seu dispositivo gerenciado, falar para ele, você vai gerenciar, você vai ficar só nesse app, não vai fazer mais nada, o aluno não vai conseguir sair daquele app, ele não vai conseguir dar
Command Tab no macOS, por exemplo, para trocar de aplicativo, ele não vai conseguir abrir uma tela secundária, mesmo se ele conectar um monitor secundário, ele não vai conseguir sair desse aplicativo e é uma função muito útil que existe na maioria dos MDMs que a gente tem hoje, tá, pessoal? Bom, trazendo aqui para vocês no próximo slide, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, tá, pessoal? Desses passos de implementação, o que a gente consegue fazer com o MDM. Apenas retomando aqui os 5 passos que eu sempre friso para vocês. No evento passado, a gente trouxe aqui o SM, que é aquela parte da gente preparar o terreno para receber esses equipamentos. Hoje a gente falou, só deixa eu passar aqui, ele não está afim. Bom, enquanto ele pensa que eu vou falando... Ah, agora ele foi. Beleza. No evento que a gente está falando agora, a gente está falando do passo 4. É todo esse mundo, o que a gente pode configurar aqui, né? Para ele poder receber e a gente poder colocar nos nossos dispositivos. E no próximo evento, a gente sempre fala, né? No próximo evento, a gente vai falar o que tudo isso que a gente fez vai melhorar, a gente vai conseguir usar de fato na nossa escola. Então, a gente vai preparar o nosso ambiente, a gente vai preparar todo ele, a gente vai configurar, mas, de fato, em sala de aula, o que a gente vai fazer que vai melhorar isso? O que a gente vai fazer que a gente vai usar isso em sala de aula para melhorar o dia a dia, para melhorar o estudo da pessoa? Então, agora ele resolveu aí. E no próximo evento a gente vai trazer esses usos em sala de aula, como que a gente vai empoderar o professor para ele ter um controle efetivo da sala e poder administrar melhor a sua rotina. Então, vou até chamar, até ligou a câmera, vou chamar o Gui aqui para a gente trazer mais alguns pontos. Logo menos a gente volta ali na parte de perguntinha, mas o Gui tem alguns recados aí para dar para vocês, beleza, pessoal? Eric, muito obrigado, viu? Tem muita pergunta de MDM, e MDM é sempre um assunto muito bacana, né? Porque tem muito assunto para falar, tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade para criar, e até tem muitas escolas aqui que estão tirando dúvidas que eu acho que são dúvidas que a gente pode até apoiar depois, posteriormente ao evento. E para apoiar, a gente está com uma baita oportunidade bacana. E aí, Eric, se puder passar o slide, por gentileza, para todas as escolas que estão acompanhando a gente aqui nesses eventos de TI, a gente está liberando 30 dias gratuitos do suporte da Sejunta, tá? Então, a gente tem a dashboard que está ali na telinha, inclusive, e vocês podem pedir contas lá, peçam contas, inclusive, é gratuita, não vai ter nenhum custo, e durante 30 dias a área de suporte estará inteiramente disponível para vocês. Então, solicitem lá o cadastro, e aí muitas perguntas. A Tati até colocou aqui, use e recomendo. Ai, Tati, obrigado pelo carinho, viu? Ela comentando que foi a salvação dela aqui. Obrigado, Tati. E avançando o slide, muitos de vocês podem perguntar até, né? Ah, mas como que eu peço essa conta então? Você pode pegar o teu celular e mirar no código QR que vai aparecer na tela aqui, ou vocês podem colocar no navegador de vocês esse link que eu vou colocar aqui também para inscrever-se gratuitamente. Inscrevam-se lá e lá a gente vai poder apoiar vocês com relação a esses 30 dias de suporte, as dúvidas que surgiram nos eventos de hoje e dos 2 anteriores também. Fiquem à vontade, eu vou esperar aqui uns segundinhos para tratar. E enquanto eu espero esses segundinhos, para quem quiser colocar o cadastro já colocar, eu vou falar também sobre, não há custos, né? Essa é a primeira coisa, muito importante. Vocês vão se cadastrar e não vai ter nenhuma cobrança na carta de crédito nem nada nesse sentido. A gente vai atender lá como se fossem clientes antigos nossos, como se fossem parceiros comerciais. Não tem limite de tickets, então se você abrir 100 tickets, serão 100 respostas, não tem limite. Com o mesmo SLA que a gente tem para clientes contratados, inclusive. A gente tem também, além desses tickets e chamados, 24 cursos disponíveis para os educadores de vocês e muito mais outras coisas que vocês podem alcançar a gente para perguntar também, tá? Fiquem à vontade. Avançando aqui, e tem muita pergunta, eu estou super ansioso para começar a tratá-las, mas eu tenho que falar da agenda, porque tem o quarto e último evento da nossa jornada de TI, tá? E o quarto e último evento é exatamente o que o Eric levantou a bola. A gente vai falar sobre como tudo isso que a gente está discutindo, de Apple School Manager, de MDM, de novidades para macOS, para iPadOS, como que tudo isso pode ser entregue para a mão do nosso educador, para a mão do nosso aluno, para a mão do nosso estudante, para que eles possam usufruir disso. A gente falou de compliance, a gente falou de regras, a gente falou de escala, a gente falou de segurança, a gente falou de implementação sem toques. Como que eu levo essa experiência toda que a gente está discutindo para esses alunos? E aí, nesse último evento, a gente vai falar sobre Classroom Tools. Então, eu particularmente estou super empolgado para chegar lá, mas antes de chegar lá, eu vou falar da retomada. O que a gente viu hoje, gente? A gente viu,
a integração entre Apple School Manager, no evento passado, junto com o MDM, e como que isso é feito. A gente viu também o fluxo ideal de aquisição. Então, posso ter dispositivos no Apple School Manager que não são adquiridos em revendas autorizadas como a Sejunta é, mas o passo 2, inclusive, é o caminho ideal, tá? Fale com revendas autorizadas como a Sejunta para comprar os dispositivos Apple de vocês, porque isso poupa muito trabalho e proporciona a melhor experiência Apple, inclusive técnica. Inclusive, essa série de eventos, é legal trazer essa informação para vocês, a gente está fazendo exatamente agora para a volta às aulas. A gente quer que vocês tenham apoio na volta às aulas, para que vocês não sofram, para que vocês consigam gerenciar e fazer experimentos e testes para o ano de 2022. A gente sempre sabe que no meio do semestre é quase que um jogo treino, né? A gente testa muita coisa, a gente aprende muita coisa, mas 2022 é jogo de campeonato, então para o novo ano letivo a gente quer que vocês cheguem preparados. Preparados para quê? Para integrar o MDM, para levar a melhor experiência e para abraçar todos os estudantes e educadores dentro de um processo, tecnicamente inclusive, né? Se por algum momento passou na cabeça de vocês a dúvida de que, poxa, é muito trabalho, poxa, é muito difícil, poxa, é moroso adotar MDM, gente, adotem MDM. É mais barato, reduz o tempo de suporte, reduz o custo com chamados, reduz o custo com implementação e faz com que a tecnologia tenha um direcionamento educacional que nunca teve antes. Então, eu sou um convencido, sou um eterno advogado de Apple e MDM aqui em instituições de ensino. E para apoiar vocês com as dúvidas de vocês, a gente vai agora para o nosso tempo de 5 minutinhos para perguntas. O melhor evento é sempre o próximo, então, por gentileza, preencham um feedback aqui. Vocês podem usar tanto o código QR aí na telinha, quanto o link que eu vou passar aqui no chat para vocês. E enquanto isso, Eric, pode dar o play que eu vou levantar as perguntas. Eu vou tentar agrupar algumas aqui, porque tem muita pergunta boa mesmo, e aí eu vou começar com duas, tá? A primeira delas, tentando mesclar aqui. O Zero Touch voltou, igual apareceu no último evento, então o que é o Zero Touch? E junto com essa eu queria te ouvir. Os estudantes conseguem remover as regras do MDM que a gente coloca? Obrigado desde já. Maravilha. Muito obrigado para quem fez a pergunta, muito boa. O Zero Touch é a realidade. Se vocês se lembram, o slide que eu passei com aquele fluxo de 0 a 100% aqui, onde eu fiz alguns desenhos ali, ensinando como que faz o passo a passo. Aquele é o Zero Touch, tá, pessoal? Eu acabei não mencionando o termo que é tão utilizado, mas muito boa pergunta para a gente retomar isso. O fato do momento que a gente fazer a compra do dispositivo e a gente conseguir integrar ele, entregar ele para o nosso usuário final, sem a gente tocar no dispositivo, entregar ele lacrado para ele, esse é o Zero Touch. Então, essa é a mágica que a gente tem aí para poder fazer funcionar. E, basicamente, ele funciona de todas essa série do evento 2 e do evento 3, ele explica como que a gente faz o Zero Touch. Então, a gente faz a configuração enquanto o equipamento está em caminho, em rota para a escola. Quando ele chega na escola, já está tudo configurado, a gente pega ele e simplesmente entrega ele lacrado para o usuário final. E a segunda pergunta, muito importante também. Os MDMs, as soluções que a gente tem, ele tem um recurso que a gente, sempre que vai colocar um device no nosso gerenciamento, que é uma opçãozinha que fala não permitir que o usuário remova o perfil de MDM. Então, nada mais é do que um perfil que a gente instala no aplicativo para a gente gerenciar ele. Só que é uma boníssima pergunta, porque às vezes o usuário vai lá e tira esse perfil, mas isso, se a gente tiver essa caixinha marcada, isso não é possível. Então, das soluções de MDM que eu conheço, todas têm essa opção habilitada. Então, a gente simplesmente marca uma caixinha ali, impedindo que o usuário retire essa configuração de MDM por parte dele. Então, é uma coisa fixa, ela só vai sair do equipamento se o gestor quiser, se por alguma aventura a gente for doar esse equipamento para uma outra instituição, ou for revender ele. Então, trazendo mais para esse lado, se a gente quiser, a gente pode impedir que o usuário ele retire essa configuração de gerenciamento dos equipamentos, tá, Gui? Obrigado, Eric. Eu vou tentar agrupar duas outras também, que tem uma extensão dessa questão de MDM. Estou tentando organizar numa ordem que faz sentido aqui. Duas perguntas ao mesmo tempo, de novo. Serviços de MDM são gratuitos e, além dessa pergunta, qualquer MDM funciona nesse fluxo de integração que você mencionou, nesse fluxo ideal? Muita pergunta boa, hein, pessoal? Queria agradecer as perguntas aí para vocês, perguntas excelentes, que fazem muito sentido aqui, vocês captaram muito bem a ideia do que eu estava explicando aqui. E partindo para a primeira pergunta,
A solução de MDM depende muito da solução, tá? Hoje eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A única solução de MDM que existe hoje que tem uma conta gratuita, ilimitada e sem limite de dispositivos para vocês cadastrarem é o Mozilla. O Mozilla é a única solução hoje que tem essa função. As outras soluções de MDM, ela tem conta grátis, porém, elas têm aquele período de trial. Então, ou é uma conta grátis que vai durar 30 dias, ou 15 dias, ou 10 dias. Então, o Mozilla é a única que traz para vocês. Então, é a que a gente mais utiliza, é a que a gente utiliza, inclusive, aqui na Sejunta. Ele tem alguns recursos na versão paga que muda para grátis, mas a grátis normalmente atende muito bem a maioria das escolas, tá? Então, até uma recomendação nossa nessa questão, ele vai ter um custo-benefício, até a versão paga tem um custo-benefício melhor em relação às outras soluções. E só retomando, qual que era a segunda pergunta mesmo, Gui? Só para eu retomar aqui. A segunda pergunta, resgatando aqui, é se qualquer MDM funciona nesse fluxo de integração, mas aí eu vou tomar a liberdade de responder e já emendar outra, posso? Claro. Perfeito, obrigado. No site da Apple tem MDMs que são recomendados que funcionam com qualquer integração do Apple School Manager. Tem alguns nomes que eu vou falar aqui, por exemplo, VMware junto com o AirWatch, tem Cisco Meraki, tem o Jamf, tem o Tune, tem o próprio Mozilla, tem alguns outros que a gente pode nomear. Qualquer uma dessas opções que vocês forem, vocês vão ter muito sucesso, mas a gente tem experiências melhores quando se trata de ambiente 100% Apple com Mozilla e com o Jamf. Avançando aqui, daí tem uma pergunta muito bacana, que é a seguinte: o que acontece com os dados de um usuário que é removido do modelo Shared iPad? Isso é bom, hein? Essa é boa. Gente, eu não sei se vocês lembram do slide onde estavam estruturados ali uns 10 gigas ali para sistema, uma parte para medir data, uma outra partezinha para os usuários. Então, aquela parte de usuários é onde a gente coloca as informações dos usuários dentro do Shared iPad, ele fica gravado no próprio iPad, ele usa o armazenamento dele próprio. E no exemplo que eu usei, quando a gente coloca o 11º usuário e o primeiro usuário é jogado para fora, ele não perde essas informações, tá? Isso é muito importante frisar. Às vezes a gente acha, nossa, vou perder as informações do primeiro usuário, mas não, ela é simplesmente jogada de volta para a nuvem. Então, como ela é relacionada ao Apple ID, as informações estão sincronizadas com a iCloud dessa conta. Então, ele nada mais que joga de volta para a nuvem, coloca a informação do 11º usuário dentro do iPad, e caso esse primeiro usuário volte a usar esse iPad, ele só vai demorar um pouquinho mais para baixar as informações, porque ele vai ter que ir na nuvem e resgatar essas informações de volta. Então, é muito boa essa pergunta, porque a gente não perde essas informações desse usuário, ela simplesmente é realocada para um outro espaço e depois ela é trazida de volta no iPad, caso necessário. Adorei a resposta e o Caching Server também apoia nesse fluxo de informações do iCloud para facilitar e acelerar também o tráfego, se for necessário. E trazendo aqui outra pergunta bacana da Melina. Você mencionou aqui, Eric, que tem as certificações, né? O certificado Push, tem alguns outros que você mencionou, e a Melina pergunta duas coisas aqui em sequência. Qual a importância desses certificados? Como que eu consulto ele no meu MDM? E tem outra pergunta aqui que é com relação, caso a instituição tenha perdido esse cadastro ou esse certificado e precise recuperar, como que eles fazem? Boas perguntas, tá Maravilha. gostando? Só pergunta fera, hein, gente? Obrigado, Melina, pela pergunta. É muito importante. Vou frisar aqui muito no certificado Push, tá? A gente tem basicamente 3 certificados que a gente configura no MDM, que é o certificado Push, para fazer aquela configuração que eu expliquei com o servidor APNS da Apple, o certificado que vai fazer a integração com o Apple School Manager da escola, e o terceiro certificado que vai vincular as licenças de apps e livros do Apple School Manager para o MDM. Mas desses 3 certificados aqui, o que a gente sempre tem que frisar é o Push. O Push é o cara mais importante, é o certificado que, se você quiser colocar ele como sagrado, pode colocar, porque ele é a peça principal nesses 3 certificados que a gente tem. Então, basicamente, o que acontece se esse certificado expirar? Se a gente comprar 50 iPads no modelo ideal, no fluxo ideal, que ele vai aparecer automaticamente no Apple School Manager, e a gente integrar ele com o nosso MDM e fazer a configuração do certificado Push, vai funcionar bonitinho. E
o tempo para expirar esses 3 certificados é de 1 ano. Então, se por algum acaso passar 1 ano e a gente esquecer de renovar o push em específico, todos esses equipamentos que a gente comprou que estão gerenciados, eles vão perder a credencial de serem gerenciados. E o servidor da Apple, quando ele vê que fala que ele perdeu essa credencial, esse push certificate, ele fala, esse MDM não serve mais para mim, ele não reconheço, não vai mais usar, ele entende que ele não serve mais. E a gente vai ter que não renovar, mas sim colocar um novo certificado lá no lugar dele. E para recolocar esse certificado, a gente vai precisar inserir todos os equipamentos no cabo novamente. Então, a gente sempre frisa isso. Se você puder tatuar a data no seu braço da data de vencimento desse certificado, tatua, escreve na agenda, escreve no calendário, escreve no celular. É muito bacana a gente saber disso, inclusive programar para ser uma data que faça sentido para a escola, para a gente poder renovar esses certificados. Os outros, é sempre legal a gente renovar na data, mas o impacto não é tão grande quanto o do certificado push, mas é legal a gente sempre estar renovando ali dentro da data. Acho que um ano é um tempo bacana ali para a gente falar sobre eles. Eric, a Melina comentou aqui que tatuar é ótimo. Eu acho que ela vai aderir à ideia, viu? A gente quebrou um pouquinho o protocolo aqui, passou 5 minutos, tem mais 4 perguntas aqui, mas eu vou tomar a liberdade de responder depois todas elas para você estar fora do evento. Eu adorei o evento, queria agradecer você, Eric, todos os presentes também, pela participação, pela colaboração. Passou muito rápido, nem parece que a gente está aqui há 1 hora falando sobre o MDM. É um assunto que eu particularmente gosto muito, e eu gosto muito da ideia de pegar aquela configuração que a gente faz individualmente para cada um aluno, para 1.000, para 10, 20, 50, 100 mil alunos, ao mesmo tempo, sem precisar ter o iPad na mão, né? Então, gente, essas e mais informações vocês podem encontrar junto com os pares de vocês, né? Avançando o slide aqui, queria até agradecer quem respondeu o feedback. No nosso grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo chamado IT Pro. Fiquem à vontade para usar o celular de vocês para acessar o grupo. Lá tem bastante gente de todo o país que troca ideias sobre MDM, sobre TI de escola de maneira geral, nem sempre sobre Apple, o que é muito bacana. A Apple integra com outras coisas, então fiquem à vontade para colaborar por lá. E queria agradecer de novo, Eric. Obrigado pela condução brilhante, como sempre. Gente, não esqueçam do próximo evento, que vai ser no dia 10. Eu vou mandar o link no chat aqui para vocês também. Mas vocês vão receber essas informações todas por e-mail também. E, Eric, fica à vontade para se despedir e agradeço a todo mundo que esteve aqui, tá? Obrigado. Maravilha. Gente, muito obrigado pela presença, pela atenção, pelas perguntas, ótimas perguntas. É legal que vocês pegaram a ideia do evento. E como o Gui frisou, se precisarem de alguma ajuda, alguma dúvida, se cadastrem lá na DEF, a gente abre um ticket para a gente responde assim que a gente puder. Agradecer novamente a presença de todo mundo. Tenham uma boa noite. Obrigado a todos novamente. Coloquei o link aqui. A sala vai ficar aberta por mais alguns minutinhos, mas a partir de agora a gente encerra. Muito bom ter vocês aqui. Vocês são incríveis. Contem com a gente e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.